não tinha muitas escolas. Na verdade, tinha uma escola que era o Música. Então, e tinha um movimento também. E eram as duas escolas que tinham em Goiânia. E eu comecei a fazer balé no movimento, que era uma escola perto da minha casa, e que tinham como professores o Tarcísio e a Deise. E eu gostava muito de passar e ficar vendo. A minha mãe pegou e me colocou, e eu comecei, e eu já sabia dali que eu queria fazer dança. O Música era a escola que existia de balé aqui em Goiânia. Apesar das diretoras, a Glacia e a Delmari, não serem da dança, mas sempre tiveram uma visão muito especial em relação à arte, e que fez elas trazerem, né, grandes nomes, como a Holly Price, depois a Jane Stanley. Mas eu sempre, a minha referência no início era a Sinhá aqui, né, em Goiânia. E foi aqui começou, né, nós todas seguimos pela dança e depois fomos nos distanciando. Praticava-se balé quem tinha um poder aquisitivo melhor, né? Era uma época que o balé era muito rígido, assim, né? Uma disciplina muito forte, que tinha aquela separação, né? Professor, aluno, né? Aquela coisa do respeito, de não perguntar muito, de aceitar tudo que, né, te pediam para fazer, sem questionar muito. Bons professores, bons coreógrafos. E espaço, não seria espaço para dançar, porque nós tínhamos o teatro, mas eu acho assim, pessoas interessadas em assistir. Eu acho que a gente estava desbravando, né? Mas foi um momento muito bom, que talvez por ser novidade, até tínhamos os teatros lotados, talvez. Não sei se hoje, com tantos teatros, tanta coisa acontecendo em Goiânia, né? Na verdade, as nossas aulas no Música eram aulas, assim, como eram duas professoras inglesas, essas professoras faziam a gente dançar mesmo, e o ensino daquela época não era um ensino por hobby, não. Não era barato, era bem caro a escola. E então, assim, a gente fazia porque eu pelo menos fazia porque eu queria ser bailarina, ou na época depois queria dar aula. As produções que eram feitas eram as produções que as pessoas traziam de fora pra gente. Então o que a gente sabia era o que a Juliet trazia, o que a Jane trazia e o que os professores montavam. Fui componente do primeiro corpo de baile do Música, né? O CBEM. E foi uma oportunidade muito bacana, porque a Glacia, ela tinha uma visão muito artística, na verdade. Então ela trazia coreógrafos de muito peso da época, né, para coreografar para o corpo de baile. Rodrigo Pederneiras, Lourdes Bastos, Gilberto Mota. Então eram coreógrafos que estavam no cenário da dança, né, do Brasil no auge. Então os espetáculos eram estilo profissional, né, muito profissional. Inclusive o Rodrigo Pederneiras, quando veio coreografar a primeira vez, disse que ficou assustadíssimo, ao mesmo tempo encantadíssimo com o profissionalismo do corpo de baile, que era um grupo amador de escola, mas que trabalhava como grupo, uma companhia profissional. A princípio, a dança em Goiânia, ele era mais reservada aos familiares mesmo, mais na questão de ser mais um hobby, né? Ser mais status, colocar a filha para dançar balé, porque tem a apresentação no final do ano, que tem a fantasia, né? Do que colocar para tocar piano, sei lá, né? Jogar futebol, que nem na época era impossível, mas era uma coisa que era mais familiar mesmo, não tinha um alcance muito grande. Com o corpo de baile, a Glacia conseguiu ampliar um pouco esse olhar, né? Alcançar outras pessoas. Tinha uma apresentação, um festival que o Música fazia, que era de pequenos e grandes artistas.
E esses pequenos e grandes artistas era que a gente tinha a oportunidade de ver os grupos de fora e que a gente vá pensar aquele grupo que vinha de fora, que a gente falava assim, eu quero ser igual a essa pessoa que está dançando. Então eram umas produções, eu acho que bonitas, do mesmo jeito que são, cada um na sua época. O Música realmente proporcionava pra gente muitos espetáculos. Antes a gente apresentava no teatro e ficava 10, 15 dias fazendo espetáculo. Porque só tinha a escola, né? Então não tinha muito que... Tinha concorrência. Ou você fazia balé ou você não fazia balé, não tinha outra concorrência. Acho que na minha época era difícil porque o balé não era visto como profissão. E quem dançava, né, voltando um pouco no tempo, quem dançava também antigamente não era tão bem visto, né? Então isso já era uma barreira. Na verdade falta política, né? Faltam políticas públicas que realmente façam com que o balé erga igual eu acho que as outras classes. Eu falo que o balé é o mais rejeitado de todas as classes da dança, porque ele sofre até mesmo por causa da sua construção. É elitista, as pessoas acham que é elitista, não é barato, é caro. Então, assim, eu vejo que no país, o balé, de todas as danças, eu acho que ela é a mais menosprezada, sim. A gente tem um corpo de baile oficial, que é o Municipal do Rio de Janeiro. Temos agora São Paulo Companhia de Dança, que está fazendo um trabalho de clássico, mas também mescla o contemporâneo, que eu acho que é o que está acontecendo com o mundo, né? Não se dança só clássico, não se dança só contemporâneo. Algumas escolas brasileiras têm uma metodologia que você tem começo, meio e fim. Então, se você souber onde colocar um filho, onde colocar alguém que tenha talento, você tem um caminho. Mas também nós temos um problema no Brasil, que é a falta de professores especializados, né? Ou você tem professores muito bons, ou você tem professores muito ruins. Então, você discernir o que é bom e o que é ruim para uma pessoa que é leiga é difícil, para um pai ou uma mãe que vai pôr a primeira vez um filho na escola. Então, é importante que as pessoas vejam, se informem bem, né? O balé ele vem se transformando, né? Na verdade, eu acho que tem muitos profissionais que estão aí tentando trazer um outro olhar para o balé, né? Principalmente no que diz respeito à docência, na verdade. É verdade que o balé hoje em dia ele está muito mais exigente no quesito técnica e virtuosidade do que antigamente, mas que não necessariamente isso está agregado à qualidade. Depende de como isso tudo é ministrado, né? O balé se modificou muito. Claro que você nunca vai deixar de ensinar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? A estrutura do balé continua a mesma, mas com a evolução dos bailarinos, tecnicamente, hoje em dia eu consigo ver mulheres que fazem 10 piruetas e homens que fazem adágios como mulheres, que antigamente não, o homem saltava e girava, mulher fazia développé e era uma coisa suave, dançava uma coisas suaves, né? Hoje não, está muito próximo, né, a performance masculina e feminina. A base dele não acho que mudou, até porque não se muda uma coisa que já veio desde as nossas cortes e etc. Mudou, acho que melhorou, mas é difícil eu te falar assim, o que mudou. Eu sei que mudou, mas eu não sei realmente falar o que mudou. Eu acho que hoje que existe a disciplina de sempre, o rigor de sempre, existe até o preconceito de sempre, sim, né? Isso é uma coisa que às vezes, principalmente para nós brasileiros, é muito difícil de estar em algum lugar fora e você viver o preconceito e de pensar assim, é nessa hora que eu falo assim, não mudou. Desde a época que eu
estudei, saí, voltei. Eu acho que o movimento ele vem acrescentando muito para a cidade. O número de bailarinos aumentou bastante da minha época para agora. Você vê que tem muitos talentos brotando aqui de Goiânia, né? Saindo de Goiânia para dançar fora, que por um lado é muito bacana, mas por outro lado, por que não ficam aqui na cidade? Né? Por que não agrega aqui tudo isso que eles aprenderam? Por que aqui, né, não é valorizado a ponto deles quererem ficar aqui? Tem lugares que ainda trabalham com essa forma cristalizada do balé ser aquele balé de repertório, pronto, acabou, e não ter espaço para respirar, né? E existem lugares que estão tentando transformar, não é mudar o balé, mas é deixar isso respirar, entendeu? Porque a técnica é a técnica. Os movimentos são aqueles, né, que já estão pré-estabelecidos. Mas como é que você faz isso? Como é que você ensina isso para o bailarino? Tem o jeito rígido de ensinar, do repete, né, faz de novo, mais uma vez, até conseguir. E tem um outro caminho também, que é um caminho mais suave, um caminho mais humano de ensinar isso. Hoje não, é técnica, é muita pirueta, é muito salto, é muita performance, é circense. E isso a gente não pode, balé não pode deixar de ser arte, não é um esporte, não é uma ginástica rítmica. Eu acho que nisso perdeu bastante. Mas acho que, assim, com o que a gente tem, a gente consegue se virar, pelo menos fazer com que a dança, ou no meu caso o balé, consiga se projetar. Hoje eu acho que Goiânia é um dos celeiros de bailarinos e acho que o balé também é um grande responsável por isso. É assim, tem hora que às vezes eu nem acredito assim, no que acontece, assim, porque hoje em dia a gente realmente consegue ser muito respeitado. E Goiânia, que antes alguém perguntava assim em algum lugar, da onde você é? De Goiânia. Da onde? De Goiânia. Então, assim, hoje as pessoas já sabem o que é Goiânia, porque sabem a importância que Goiânia tem de ter as escolas que tem para poder fazer isso. Goiânia tem um foco forte no clássico, né? Porque a gente tem o Dançarte da Gisela, que é uma academia que sempre colocou o clássico em primeiro plano, na verdade, apesar de ter o jazz, ter contemporâneo, o hip hop, né, danças urbanas, mas o clássico sempre foi o carro-chefe deles, assim como o brasileiro. Gustav Ritter, né? Eu acredito eu acredito no trabalho dessas duas escolas. Porque muitas escolas fecharam, porque a crise atual é violenta em todos os sentidos, e na dança não ia ser diferente, principalmente a arte, né? Quem leva a arte a sério é pouca gente. Acho que hoje existem várias outras companhias no mundo, não só aquelas Royal, Mariinsky, que se projetam, mas são companhias com mais tempo, né, de atuação. Acho que hoje tem algumas outras companhias muito boas. E isso é que eu sinto falta, de trazer balés para cá. Vem grupos contemporâneos, mas grupos de balé não vem. Hoje, com o nome que Goiânia tem, a gente consegue chegar em algumas companhias sem mesmo audição, ou só mesmo por serem convidados, por saber do que acontece aqui hoje. Então, assim, agora no passado não tinha isso, não tinha nada disso mesmo. Poderia ter uma outra mentalidade em relação à docência. Eu acho que existe, aqui em Goiânia principalmente, muito cristalizado. Porque são poucos os lugares em Goiânia que você vê que as pessoas têm consciência no ensino do balé clássico. Realmente consciência. Eu acho que eu comecei a dançar na barriga da minha mãe.
porque assim, eu acho que eu conheço dança desde quando eu vim ao mundo mesmo. Assim, minha mãe é professora de artes plásticas, foi professora de escola normal mesmo, do ensino formal. Então, assim, eu já nasci dentro de uma sala de aula e acho que eu era muito encapetada, então ela já me colocou para fazer balé para eu poder, assim, conseguir ela me aguentar para o resto da noite quando ela chegasse em casa para descansar. Eu comecei a dançar com 5 anos em Brasília e foi por minha vontade. Na verdade, eu e minha irmã entramos juntas. Eu tinha uma professora que tinha vindo de Paris, ela chamava Célia, e estudei com ela uns 5 anos. Aí depois eu fui para a Lúcia Toller, que também já é uma escola tradicional de Brasília. Pouco depois a gente se mudou para Goiânia. Na verdade eu sou de Goiânia, mas por motivo do trabalho do meu pai nós tivemos que nos mudar para Brasília. Assim, um pouco de medo e terror, certo? Então vamos lá de lá. Que classe é essa, Tereza? PC Faria vai às compras. E 9 anos depois eu voltei para Goiânia, já com uns 13 anos, é que eu entrei no música, né? Para fazer balé, que eu acho que era a única escola na época, e quem era professora era a Sinhá, que sempre foi uma professora maravilhosa, sempre nos deu uma disciplina grande, e isso está na característica dela, uma determinação para a gente, que também já faz parte, né? Foi fazendo parte da minha personalidade. Mas nós tivemos uma vantagem muito grande, minha irmã e eu, por termos pais tão liberais no sentido de deixar a gente fazer o que a gente queria. Porque há alguns tempos atrás, né, a gente não podia, vai fazer cultura, vai fazer arte, que bobeira, vai fazer medicina, vai fazer qualquer... Hoje ainda tem, né, aquela tradição, mas antigamente era muito mais. Eu começo a dançar com 6 anos de idade. Na época era muito comum as meninas irem para o balé. E minha mãe resolveu me colocar no balé. Foi no Música, Centro de Estudos, que eu comecei, que foi a primeira escola de dança que foi criada aqui em Goiânia, construída em Goiânia. E eu fazia parte do centrinho, né? Som em Movimento, que chamava. Então tinha aula de música, a gente era obrigado a fazer aula de música, um instrumento e dançar, e balé. A Sinhá foi a minha primeira professora, e logo depois, 2 anos depois, veio a Holly, contratada pelo Música, né? A Glaci entrou em contato com a Dalal, que tinha contato com o Royal, e aí eles trouxeram a Holly Price, que foi a responsável por toda a minha formação praticamente, dos 8 aos 17 anos. Quando eu fiz 17 anos, eu tinha cumprido até o intermediário. A Holly foi chamada de volta para Londres e era um desejo muito grande dela que eu continuasse a dançar dela. E aí, com tudo isso ela disse, bom, se você quiser continuar a dançar, você precisa sair de Goiânia. Não tem mais nada em Goiânia que você possa fazer. Eu me formei realmente no Música. No Música eu me fiz bailarina, me fiz também como professora e assim eu fiz alguns cursos fora para poder me profissionalizar. Fiquei um tempo em São Paulo, fiz curso com Dona Toshi, depois eu peguei e fiz alguns cursos fora do país, mas nada que eu morei em 1 ano. Se você for me perguntar qual é a sua formação, foi aqui em Goiânia mesmo, no Música Centro de Estudos. Aí eu logo continuei dançando, casei, resolvi ter filho e aí assim minha vida de bailarina começou a acabar, porque acabou que eu comecei a dar aula e tinha hora que eu não conseguia
dar aula e dançar, porque às vezes eu ia dançar e esquecia a minha coreografia e lembrava a coreografia que eu estava fazendo para os meninos, era uma coisa meio assim. Eu falei, nessa hora que eu falei, gente, não dá. Aí continuei dançando algumas coisas, mas até mesmo que eu sabia que eu queria fazer era dar aula de balé mesmo. Eu atuei em Nova York, no New York Dance Performing, que era uma companhia de balé neoclássico. Aí depois eu fui fazendo curso em vários lugares do mundo. Eu fiquei em Nova York por 2 anos e aí achei que eu devia voltar. Na verdade eu tive uma crise de hérnia de disco. Até então eu não sabia que eu tinha problema com hérnia de disco. Na Hammond School foi muito importante porque eu fiz um curso para professores paralelamente ao curso de balé. E também uma outra vertente do balé, que eu fui formada pelo Royal e depois eu fiz o ISTD, que abordava outras coisas, abordava a dança por um outro olhar, assim, né? Era uma coisa mais solta, era uma coisa mais dançante, o Royal era muito técnico, né? Era muito preciso, era uma coisa mais execução, você tinha que saber executar. O ISTD era uma coisa que te deixava um pouco mais livre para dançar. Na verdade, eu voltei para Goiânia, criei um grupo aqui, chamava Passo com Passo. Era Passo com Passo, sim. Mas aí eu fui convidada para dançar no Vacilou Dançou, no Rio de Janeiro, que era a companhia da Carlota Portela. Lá eu fiquei também 2 anos. Aí eu fiz muito trabalho para a Globo, fiz TV Manchete, fiz um documentário para TV Manchete. Cada dia dava uma aula diferente. Fiz abertura do Fantástico, das Pirâmides. E comecei a dar também, paralela eu estar dando aula, porque no Brasil, paralela eu estar dançando profissionalmente, no Brasil você não vive só da dança, né? Hoje pode ser que sim, algumas companhias. Mas antigamente não, então eu dava aula para artistas da Globo, particular. Para alguns artistas que queriam fazer balé. Eu tenho uma pessoa que a vida inteira, assim, eu segui e são 2 pessoas que eu sempre quis, que eu tive como referência na minha vida, que foi a Laura Alonso. Tive essa inspiração dela, porque ela é uma pessoa muito rígida e que sempre fez muitos bons bailarinos. Então, eu sempre, desde criança, me espelhei muito nela. E da Dona Toshi, que sempre eu estava em São Paulo para fazer os cursos dela e que eu sempre quis um dia, quem sabe, parecer e dar conta de tanta coisa que ela sabe ensinar, sabe? Assim, porque ela ensina realmente a dança, o balé, de uma maneira dela e que eu sempre quis um dia chegar, pelo menos parecida um pouquinho. O maior desafio foi trabalhar sem dinheiro. Na verdade, o dinheiro que eu digo é sem um patrocínio, sem uma verba que pudesse falar, não, eu vou ter essa verba para eu coreografar, ou para trazer alguém que eu queira, que seja importante para a companhia, para coreografar, ou a possibilidade de ter um figurino e um cenário da maneira que eles mereciam. Essa foi a maior barreira. Que eu trabalhei com gente muito, bailarinos lindos, bailarinas que estavam com vontade de trabalhar e que quando trabalharam comigo foram muito profissionais. Então isso me alegrou bastante. Na verdade foi ano passado que eles demitiram todos os bailarinos, ficou só eu. E eu fiquei 1 mês, quase todo dia eu ia lá na Secretaria de Cultura, que não é Secretaria de Cultura mais, e falou, olha, eu não tenho os bailarinos, eu quero trabalhar, eu quero voltar a trabalhar com o Balé do Estado. E aí eu não tinha uma resposta, nada acontecia, eu me demiti, porque eu não vou ficar trabalhando numa coisa que eu não existo, né? Foi isso que aconteceu. Fui pro Balé da Cidade, dancei 6 anos no Balé da Cidade e resolvi prestar uma audição na Alemanha.
Passei. Isso eu estava para concluir o meu curso de engenharia civil, mas aí eu resolvi ir para a Alemanha, ficar 1 ano, voltar e terminar o curso, a faculdade. Fui para ficar 1 ano, aí eu consegui ficar 9 anos e meio, jubilou meu curso. Dancei muito mesmo, 9 anos, a gente trabalhava muito lá. Praticamente 20 apresentações por mês. Então, eu não posso reclamar que eu dancei pouco, de maneira alguma. E eu acho que eu cheguei no momento de colocar tudo isso que eu tinha aprendido em prática. Porque chega um momento que você tem que passar para frente. Porque senão você, né, morre e leva tudo com você, tudo isso que você conheceu, tudo, né, toda essa experiência, eu acho que é muito válido passar isso para frente. O que me motiva são os meninos mesmo. Acho que são meus alunos. Acho que é assim, o brilho no olho de cada um, é poder assim, fazer com que eles tenham uma carreira, que eles possam construir uma vida diferente que talvez a realidade deles não iria permitir. Então, assim, é isso que me incentiva, é poder, assim, eles entrarem às vezes dentro de um avião e falar assim, nossa, eu nunca vi isso, porque assim, a realidade que eu tenho hoje é a realidade de meninos que têm algumas dificuldades, algumas crianças até com situação de risco, né? Eu penso que eu posso ajudar alguém a ter um futuro na dança, que eu posso ajudar os novos professores e dar a possibilidade para eles, através do Conselho Brasileiro da Dança, da minha escola, dos cursos que eu dou para professores, de dar um caminho para essas pessoas, né? Eu espero que as pessoas criem mais consciência do que elas estão fazendo e a responsabilidade que elas têm perante o outro ser humano, né? Porque dançar não é só você desenvolver um monte de movimento com música, com figurino, né? Envolve muito mais do que isso. É a formação de um indivíduo, de um ser humano. Aí eu vou chorar de novo. Então, isso precisa ser valorizado. Acho que as pessoas precisam aprender a fazer isso. A respeitar o próximo, entendeu? A não querer conquistar uma coisa a qualquer custo. O processo é muito importante. Porque você, dependendo do que o professor faz, em frações de segundo, destrói o sonho da criança de dançar. Traumatiza em questões de frações de segundo, dependendo do que ele fala, de como ele se retrata a criança. E não é para isso, não é, né? Não é esse o objetivo. Todo professor de balé é um pouco carrasco, né? Acho que não sou só eu, assim. Tem muita lenda. Muita lenda. Às vezes as pessoas
mistificam aquela coisa assim, olha, a Simone tá chegando, aí as crianças quase morrem na hora que a Simone chega, mas assim, aí na hora que vai brincar, que eu vejo, que eu adoro menino custoso, aí acabou toda a coisa, mas tem aquela coisa assim, de um mito assim. Ah, eu estar no palco, receber aplauso, essa é a melhor lembrança. E o conhecimento, o que eu conheci, o que me fez melhorar como pessoa. Tô começando. Bom, Mas parece que era com mais vontade, assim, acho que era com um pouco mais de uma qualidade assim interna, sabe? Não fazer por hobby. Eu acho que tinha aquela coisa de querer fazer. Eu acho que era mais difícil, né? Tudo que é mais difícil, eu acho que é menos difícil. você tá provocando. Nossa, essa é a mais difícil.